E aí agora vamos apresentar para vocês aqui nossa transparência. Transparência na época, 20 anos atrás. É o nosso slide. Transparência é que tinha um trem antigamente, chamava retroprojetor. Não sei se vocês conheceram esse trem aí, que era um. Você escrevia o trem num plástico e botava o plástico na luz, né? Bem, então nós passado fazendo uma pequena revisão, né, sobre compactação de solos, né? Então eu terminei a aula com as principais teorias sobre compactação de solo, tá? Então vamos falar disso aqui de novo. São 4 teorias. A primeira é a mais utilizada, que é a teoria de Proctor. O ensaio mais usado de compactação no Brasil é o ensaio de Proctor. Nós vamos lembrar que na compactação existe um ramo seco, um teor ótimo e um ramo úmido. Então, vamos achar aqui um gráfico para vocês verem como é que a coisa se comporta. Aqui um gráfico só esse aqui. Ó. Então, nós temos um ramo seco do solo, isso aqui para uma mesma energia, tá? Isso aqui para uma energia X, uma energia de compactação X. Você tem um ramo seco, você tem ótimo de compactação e você tem um ramo úmido. O que determina o teor ótimo de compactação é justamente o teor ótimo de umidade. Aqui no eixo das abscissas nós temos o W, que é a umidade percentual, né? A quantidade percentual de água que existe no solo. E aqui no eixo das ordenadas, o peso específico do solo. Densidade, né? Uma relação de massa sobre volume. Então, quando você tem um peso específico maior, você tem uma massa maior, volume menor. Quer dizer, peso específico maior indica solos mais densos. O que é que nós queremos compactação? Nós queremos solos densos. Né? O que a compactação nos leva? Vou falar aqui rapidamente, novamente. Né? Compactação, ela aproxima as partículas. Aproxima. Então, se você olhar aqui no slide aqui, ó, no ramo seco, você tem uma distância entre as partículas que ela é ocupada por ar e água. Ar e água. A compactação é a retirada do ar. Tá? Então, quando você aplica energia nisso aqui, hoje nós vamos ver as formas de aplicação de energia, quando você aplica de energia, as partículas se aproximam. As partículas se aproximam, mas para haver uma compactação ótima, o solo não pode estar muito. Tem que ter um determinado teor de água, que é o chamado teor de água ótimo. Então, no ramo seco aqui, antes do teor de umidade ótimo aqui, se você for acrescentando água, acrescentando umidade, a sua compactação vai melhorando, 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 até chegar no ponto ótimo de compactação, na umidade ótima. A partir da umidade ótima, se a gente continuar a colocar água, não é? No ramo úmido aqui, ó, que é o chamado ramo úmido, essa segunda parte do gráfico aqui, a compactação cai de qualidade, porque a água, ela adentra aqui no meio das partículas, ela acaba afastando as partículas. Você tem uma substituição de ar por água, e a água é incompressível. Então, o que acontece? Você acaba afastando as partículas, não é? Então, o solo nem pode estar muito seco aqui, nem pode estar muito úmido. Não é? Nós temos aqui o ramo seco, acrescentando água até o ponto de umidade ótimo, a partir do a compactação decresce de qualidade, tá? Então, antes de eu voltar aqui, por que se compacta, né? Só para lembrar, por que se compacta? Compacta-se para aumentar a resistência do solo, para diminuir a permeabilidade do solo, para aumentar a rigidez do solo, né? É para isso que se compacta. Então, aqui são as 4 teorias sobre a compactação, a primeira de Proctor, né? Então, Proctor ele postulou, na verdade, escreveu o livro, tudo, que no ramo seco, a compactação é atrapalhada pelo atrito, tá? Ele fala que no ramo seco, a compactação é atrapalhada pelo atrito. O atrito entre as partículas, quer dizer, atrito é uma força de resistência, né? A força de atrito ela é uma força que impõe resistência ao rearranjo das moléculas.
Então, no ramo seco, quando o solo está muito seco, não se compacta adequadamente por causa do atrito entre as partículas, entre os grãozinhos de solo. À medida que vai se colocando água no solo, vai acontecendo a lubrificação entre as até o teorótimo. Então, lubrifica até o teorótimo. Então, no teorótimo, os vazios são mínimos e a densidade é máxima. O teorótimo de umidade. Proctor explica o decréscimo da compactação no ramo úmido, porque a partir desse ponto acontece uma redução das forças capilares e um afastamento entre as partículas. Então, o solo fica menos denso e mais plástico, acima do teorótimo de compactação. Aí existem outras 4 teorias, que eu não vou entrar nelas aqui, porque elas, na verdade, que nós usamos é a de Proctor, né? Mas tem a de Hilf, tem a de Olson e tem a de Lamb. Nós falamos um pouquinho delas na aula passada. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma comparação entre a compactação em laboratório e a compactação em campo. Tá, gente? Então, quando que se faz compactação em campo? É importante a gente entender. Em obra de terra se faz compactação no campo. Uma das coisas que mais se faz em obra de estrada é controle de compactação. Porque no Brasil, a qualidade das estradas depende da qualidade da compactação. A espessura final do pavimento que é utilizado em estradas, que é o asfalto, né, o popularíssimo asfalto, é uma camada muito delgada, é uma camada muito fina, muito fina. Então, aquela camada muito fina fica assentada sobre uma quantidade ali de outras camadas de material de solo, às vezes vários tipos de solo, que recebem compactação. Então, o que, na verdade, garante a estabilidade das rodovias no Brasil não é a camada final de rodagem, né? Não é o asfalto. A camada final, o pavimento final, não é aquele que garante a estabilidade do leito, da estrada. O que garante é a compactação das camadas que estão abaixo do asfalto. Então, a gente vê muito em obra de estrada controle de compactação em campo. São feitas várias técnicas de compactação para um determinado tipo de solo, para uma determinada umidade, né? O solo, para uma determinada energia de compactação, aquele solo atinja a sua densidade máxima. Tá? E existem vários fatores envolvidos. Um fator envolvido muito importante é econômico. Não é? Não dá para a gente utilizar energias de compactação infinitas para seguir a compactação do solo. Até porque o solo, como a gente viu na aula passada, ele tem um limite de densidade. Tem um limite acima do qual você não consegue densificar o solo mais. Não adianta colocar energia de compactação. E uma das coisas mais caras, né, na obra de estrada é justamente a compactação, que é feita com equipamentos que nós vamos ver, tipo rolo pé de carneiro, certo? Então, a compactação ela é feita em campo, o ensaio de compactação é feito em campo e ele é feito em laboratório também. O ensaio em laboratório ajuda a definir certos parâmetros para o solo que está sendo feito no campo, né, para aquele solo que está sendo usado no campo. Não são os mesmos parâmetros, mas o ensaio ajuda a definir alguns parâmetros usados em campo. Tá? Então, os fatores que influenciam na compactação, na qualidade da compactação, são a energia da compactação, claro, né? Quanto mais energia, mais você consegue compactar o solo, mais as partículas vão se aproximar até um determinado limite. Tá? Todo solo tem um limite de compactação acima do qual você não consegue densificar ele. Você não consegue aproximar mais as partículas. Mas a energia de compactação é uma coisa que é diretamente proporcional com a aproximação das partículas. Né? Ou seja, quanto mais energia de compactação você tem, mais as partículas se aproximam. Um outro fator que influencia a compactação é o tipo de solo. Tá? Tipo de solo. Então, como a gente viu, existem solos que são... Primeiro, existem partículas que são mais, vamos dizer assim, macias do que outras. É chamado friáveis, partículas friáveis. Elas se quebram com mais facilidade. Né?
O fato das partículas se quebrarem com mais facilidade em determinado tipo de solo altera a configuração final do maciço. Então, a partir do momento que eu aplico energia, as partículas não se aproximam, elas se quebram, eu tenho um regime diferenciado de compactação. Então, uma coisa é o tipo da partícula, né? A formação mineral da partícula, do que ela é feita, uma partícula mais dura, uma partícula mais mole, uma partícula mais macia, né? Uma partícula mais dente, é uma coisa. Outra coisa é o formato da partícula. Partículas mais, vamos dizer assim, né? A palavra não é esférica, mas as partículas mais em ter o seu formato definido como um diâmetro, vamos dizer assim, ela é cheia de aresta ali, mas você pode definir o formato como se fosse através de um diâmetro qualquer, elas recebem a compactação de uma determinada forma. Elas compactam de uma determinada forma. Partículas lamelares são partículas achatadas, né? Tipo um galzinho de quem, cara? Uma vagem achatadinha, né? As partículas lamelares, elas têm um outro regime, compacta diferente. Energia diferente, umidade diferente. Então, o formato, a mineralogia das partículas tinha um outro fator que esqueci, vou lembrar. Enfim, o tipo de solo influencia na compactação. Uma outra coisa que influencia na compactação é o teor de umidade, como eu acabei de explicar, né? Então, o teor de umidade, para cada solo, você tem um teor de umidade ótimo. Tem determinados tipos de solo que o teor de umidade ótimo é mais baixo, tem outros tipos de solo que o teor de umidade é mais alto, para uma determinada energia de compactação. Cada energia de compactação define um teor de umidade ótimo diferente em um determinado tipo de solo. Uma outra coisa que é importante é peso específico inicial, tá? O peso específico inicial, ele, obviamente, se for mais alto, né? O peso específico inicial mais alto, ele te dá uma compressibilidade do solo, uma condição de compressão do solo melhor que um solo que tem um peso específico inicial muito baixo. Pouco denso, solo pouco denso. Você precisa de mais energia, você precisa de mais tempo, você precisa de mais umidade, você precisa de mais... Enfim, é uma compactação complexa para ser realizada. Tá? Então, na compactação em campo, aqui, né, nesse slide aqui, nós estamos vendo aqui um gráfico de variação de energia por profundidade. E aqui é um gráfico diferente, repare que é um gráfico diferente. O específico seco, ou seja, a densidade, ela está no eixo X, certo? E no eixo Y aí, sai gato, é um gato deixando para vocês. E no eixo Y aí, nós temos a profundidade, porque isso aí também influencia. A profundidade também influencia. Quanto mais próximo da energia de compactação, quanto mais próximo da fonte da energia de compactação, aí você consegue um peso específico maior. Tá? Então, olha aqui, onde é que a compactação é máxima? Tá vendo aqui? É 50 centímetros aqui, ó. Do ponto zero, que a energia de compactação está sendo aplicada aqui. Ó. Então, consegue-se uma compactação maior a 50 centímetros. E aqui, a gente conta energia de compactação em obra de estrada, em obra de barragem, pelo número de passagens do rolo compactador. Tá? Então, existem vários tipos de rolo compactador, certo? Cada rolo compactador, ele tem um gráfico próprio, né? Esse gráfico próprio tem um peso, tem um ábaco que permite para cada tipo de solo. Hoje em dia tem até programa que faz isso. Para cada tipo, agora é o cachorro. Cara, você acredita em um negócio desse? Mas deixou o cachorro e o gato aqui dentro. Ai, pode, fala. Então, cada tipo de rolo compactador, ele tem um gráfico, ele tem famoso... Não, mas agora não é o gato, não, Chara, agora é o cachorro. O gato e o cachorro aqui hoje. Dentro aqui onde eu estou dando aula. Hoje eu estou dando aula no quarto, né, velho? Então, isso aqui é o número de passagens. Ó. Como é que a gente conta a energia de compactação numa obra de terra? Por número de passagens. Aí você concorda comigo que quanto mais passagens
mais vai ser dispendioso, não é? Então, se eu tiver um rolo compactador passar 2 vezes, olha aqui esse gráfico aqui, ó, de energia de compactação. Para mim, 2 vezes basta. Eu preciso desse peso específico aqui, ó, 16,5. Para mim, 2 passagens basta, 50 centímetros. Né? Então, vai custar quanto? 35 conto por passagem. Estou chutando, tá? Chutando. Mas 2 vezes é 70 conto, né? Onde você tirou isso, Cris? Tem a hora do operador, tem a hora da máquina, tem o diesel, não é? Tem a hora do shop, estou olhando, do engenheiro, estou olhando, toda hora. Quanto mais passagem, mais caro fica a compactação. Então, eu vou ter um custo para 2 passagens, mas eu consigo um peso específico de 16,5. Eu preciso de um peso específico mais alto. Aqui é para uma mesma umidade, tá, gente? Repare que é para uma mesma umidade, que não muda a umidade, tá? Eu preciso de um peso específico mais alto aqui, ó. Então, filho, você vai ter que aumentar a quantidade de passagem, de 2 para 5. Aí você consegue um peso específico maior. Mas eu preciso maior ainda. Desse aqui, então você aumenta mais para... Eu preciso de quase 17 aqui, você aumenta para 15, tá? Não, mas eu preciso de 17, então aumenta para 45. Mas olha como a diferença é pequena, de 15 para 45, tá vendo? Você tá vendo como a coisa não é diretamente proporcional? Não é diretamente proporcional, é diretamente proporcional, mas não é linear, certo? Então, se eu passar 15 vezes, eu vou conseguir uma compactação X. Se eu passar 150 vezes, eu não vou conseguir uma compactação 10x. Não é um crescimento linear. Não é um crescimento, ele é aleatório. Não é aleatório também, mas não tem jeito de modelar, não tem equação para ele, certo? Mas não é linear. Então, mas aqui, acho que dá para vocês entenderem, vendo aqui essa questão aqui, né? Quanto mais compactação para uma mesma umidade, você vai conseguir um peso específico maior. Ou seja, você vai conseguir uma compactação melhor, tá? Aqui, ó, o teor de umidade também, ele influencia. Aqui, gente, nós já estamos vendo aqui um teor de umidade variável, né? Compacidade relativa, né? Que tem a ver com o teor de umidade que varia. Né? Então, a compactação após 5 passagens do rolo compactador. Está vendo aqui que quanto maior a compacidade relativa, que tem a ver com umidade, quanto mais. Né? Aqui tem um ponto que é ótimo, aqui, depois cai de novo. E o peso específico também, que tem uma variação que varia com a umidade relativa. Olha aqui, teor de umidade, que é outro gráfico aqui. Ó. Compactação em campo é um gráfico peso específico, número de passagens, para o mesmo teor de umidade. O mesmo teor de umidade, né? Variando o teor de umidade, aliás, aqui, né? Então, se você tiver um teor de umidade de 11,6 para um número de passagens de 8, olha aqui como é que é o seu peso específico. Está vendo que quase não aumenta aqui? Daqui de 8 para 16 quase não aumenta. Um peso específico. De 16 para 24, quase não aumenta. O teor de umidade de 17,8%, é um teor de umidade, esse teor de umidade aqui deve ser mais próximo do teor de umidade ótimo. Mas aqui a estrutura, vamos dizer assim, do gráfico é a mesma. Você tem um aumento no peso específico com aumento do número de passagens, com aumento da energia, né? Então, até um determinado ponto. Depois você tem um gráfico quase plano aqui, ó. Então, não é uma coisa linear. Então, eu aumentei 4 vezes o número de passagens, ou seja, eu aumentei 4 vezes a energia e não aumentei 4 vezes o peso específico seco. Então, não é um crescimento linear. Por isso que quando a gente faz estudo, esse primeiro estudo, ele é feito em laboratório, né? Para poder, na hora que chegar em campo, para um determinado tipo de solo ali, né? Fazendo o trabalho em campo, esse trabalho não fica muito dispendioso, não fica muito caro, porque eu já sei que o se comporta desse jeito aqui. Então eu não vou dar 24 passagens de rolo computador no solo, eu vou dar 8, vou dar 10, para chegar perto disso aqui, ó, porque vai aumentar pouco, né? É uma questão de fazer uma continha, né, econômica. Bom, agora vamos aos tipos de compactação, né, cambada? Olha aí, ó, tipo de compactação. Então, basicamente, são 3 tipos de compactação. O primeiro tipo de compactação, ele é a compactação dinâmica. Aqui, ó. Dinâmica é o quê? Dinâmica tem a ver com pancada, né?
Então, a compactação dinâmica mais utilizada é com essas cargas aqui que são suspensas e elas são deixadas cair aqui sobre o terreno que quer compactar. Então, dependendo da carga, dependendo do equipamento, dependendo do terreno, você tem uma compactação assim, muito profunda, né? Profunda. Então, isso aqui sobe, bum, eu mostrei, né? Vídeo na aula passada, essa compactação dinâmica. E a forma de compactar é a compactação por pressão. E pressão, quer dizer, o que é pressão, gente? Quem dá conta de definir pressão, né? Pressão é força sobre ar. É uma tensão, na verdade. A palavra tensão, força sobre ar. Pressão a gente usa mais para líquidos, né? Para líquidos. Então é tensão. Tensão é força sobre ar. Então quando você pega um equipamento desse aqui, ó, o famoso rolo pé de carneiro aqui, ó, você tem uma força sobre ar grande nesses dentes aqui, ó. Certo? Grande, grande, grande. Então o equipamento empurra o rolo sobre o solo e aí você tem uma compactação que é a chamada compactação pressão, né? Compactação por pressão. Outro tipo de compactação que existe é a compactação por vibração. Aí existe uma vibração aplicada aqui você está vendo um rolo liso. Rolo liso. Ele não compacta tanto pela carga. Ele compacta mais pela vibração que ele induz no terreno. Tá? Pela vibração que ele induz no terreno. Então, porque a vibração mexe com as partículas, né? A carga empurra a partícula para próximo da outra, dependendo da base. Você sempre vai ter dissipação qualquer. E a vibração mexe com as partículas de forma a rearranjá-las. Tá? Então, esses são os três tipos de compactação. Compactação dinâmica, compactação por vibração, né? E compactação por pressão, tá? Ou tensão. Então, beleza, vamos fazer a chamada agora, né, cara? Vou fazer a chamada agora. E depois eu vou passar uma coisinha para vocês aqui. Do ensaio. Bom, hoje eu estou fazendo a chamada. Não, eu vou esperar mais 10 minutos para fazer a chamada, tá? Tem uns meninos que entram aí, que é o que eu faço. Então, ali, a compactação dinâmica, ó, tá vendo o equipamento? O equipamento puxa uma carga, uma placa. Essa placa, ela é tem uma determinada altura. Isso tudo é calculado com base em quê, gente? Com base na energia que eu quero que seja gerada pela queda do antepasso. Então, concorda comigo? Isso aqui é energia potencial. Altura é energia potencial. Quanto mais altura eu tiver, mais energia eu vou ter aqui na hora que o bicho cai no chão. Então, dependendo da energia que é necessária, esse antepasso sobe tanto X ou Y metros, calculado anteriormente, claro. E aí, pum, 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 vai batendo e vai compactando o solo aí. Tá? Aí, a compactação, sumiu a foto aqui, essa aqui, ó. Compactação por pressão, você tem os rolos lisos, né? E tem os rolos lisos, tem os rolos, mas tem os rolos também que são os rolos de peso aqui, ó, para dar um acabamento na camada. Tem os rolos chamados rolo de pé de carneiro, né? Que tem o cravo aqui na camada aqui, ó. Esse cravo aqui é a carga do rolo, vem para o cravo aqui, né? E aí provoca a aproximação das partículas, certo? E o outro é o bichão aqui, tá certo. Então, olha só, em campo tem umas coisas que são um pouco diferentes, né? Os fatores que influenciam a compactação em campo, além do tipo de solo, né? Além do tipo de solo, aqui a gente pode enxergar isso de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro, o teor de umidade, que eu já expliquei para vocês. Como que o teor de umidade influencia na compactação. Segundo, é o número de passadas. Então, quando a gente fala em energia de compactação, no campo, nós estamos falando em número de passadas. Cada equipamento desse tem uma característica. Cada equipamento desse tem um número de passadas, tem
uma carga, né? Aqui, ó, embaixo, uma pressão aplicada, uma área de contato. Então, cada equipamento tem uma característica diferente. Até o acabamento da camada. Você vê que esse rolo pé de carneiro aqui, ele dá um acabamento áspero, né? Um acabamento cheio de morrotezinhos. Esses morrotes depois são qualificados ali, depois eles são acaba-se com esses morrotes. Normalmente passa-se o rolo pé de carneiro, depois passa-se o rolo liso aqui, né? Tem uma outra coisa que eu não falei, né? Interessante aqui. Nós falamos do teor de umidade, falamos do número de passado, falamos da característica do equipamento. Aí tem uma coisa que eu não falei, foi da espessura da camada, tá? Eu falei na aula passada isso, vamos repetir. É o seguinte, gente, a espessura da camada, ela é extremamente importante na compactação. Por economia, o operador, ele tem assim, o operador, o dono da consultora, né, o engenheiro, por economia, ele tem instinto de compactar camadas maiores. Né? Eu vou compactar uma camada de 50 centímetros do solo. Então, isso não é bom. Você não consegue uma compactação eficiente. Então, as normas, elas dão para nós um tamanho de camada para cada tipo de equipamento, espessura de camada para cada tipo de equipamento. Se eu tenho que compactar 1 metro, meu aterro vai ter 1 metro ali. Eu tenho que dividir aquele 1 metro em camadas e compactar por camadas, um erro comum. Mesmo obra que a gente falar aqui em obra de, por exemplo, em obra de baldrame, por exemplo, você vai aterrar uma baldrame, você fez um baldrame, vai aterrar a baldrame, jogar terra dentro da baldrame e compactar, né? E às vezes a baldrame fica alta, 40, 50 centímetros. E aí um erro comum é jogar a terra dentro da baldrame, o caminhão chega, larga tanto de terra lá, para fazer compactação numa camada só. Não fica adequadamente compactado. Então, toda compactação tem que ser feita em camadas, tá? Em camadas. Isso é uma jogada, ó, parece que é. Mas isso é um critério de compactação que ele tem que ser observado, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, é um dos equipamentos que são usados em compactação. É um rolo pé de carneiro. Então, o rolo pé de carneiro, ele tem uma pressão aplicada e uma área de contato. Certo? Que essa pressão aplicada e a área de contato estão aqui na ficha do rolo pé de carneiro. Então, eu tenho aqui um peso máximo dele, que é 21.730, né? E o modelo A, o modelo B, isso aqui é a tensão de aplicação de carga, frequência, amplitude, força centrífuga, número de patas, área da pata. Aqui. Isso aqui é a área da pata. É a área do pé, né, de carneiro. Então, cada patinha dessa, você compacta 152 centímetros quadrados. Aí, o número de patas vezes 150. Então, cada patinha dessa aqui vai compactar essa área aqui. 150 vezes 152 centímetros quadrados, cada passada. Mas qual que é o tamanho da passada? Depende do tamanho do trecho. Engenheiro destrai muito esse termo, né? Trecho. Eu vou para o trecho. Parece coisa de peão, né? Peão de trecho. E é mesmo, né? Na verdade, esse termo surgiu foi em obra de estrada mesmo. Os caras iam pro trecho, né? Onde é que você vai? Vou pro trecho. Sou peão de trecho. Trecheiro. Meu pai, que mexe com fazenda, falava, não, trecho. É aquele cara que fica andando, né? O trecho é o tamanho do espaço que está sendo configurado ali. Que estrada, como é muito comprida, né? Tem 20 km, 30 km, 40 km, é dividido em trechos, 400, 500, 600 metros. Aí depende muito da topografia. Então, a passada, a que a gente se refere, a passada no trecho, naquele trecho. Eu fechei aqui um trecho de 1 quilômetro. Fechei, não vou acabar a compactação desse trecho de 1 quilômetro para botar o asfalto. Então, aqui é trecho. Então, conta-se as passagens naquele trecho. Razões econômicas fazem preferir que a espessura seja a maior possível. É o que eu falei para você, né? Malandrão lá, bonitão, quer que a espessura seja grande, para eu poder fazer aterro logo. Aterro logo, eu preciso fazer esse aterro logo, meu Deus. Então eu quero uma espessura grande, né? Para poder aterrar uma espessura só, que fica bom, fica pressa, né?
Mais características do material, tipo de equipamento e finalidade do aterro são fatores que devem predominar. Né? As características do material, tipo de equipamento, eu falei para vocês. Né? É questão assim de. Tem solos que são mais compactáveis, outros são menos compactáveis, tem equipamentos que jogam mais energia, equipamentos que jogam menos energia, certo? E a finalidade do aterro? Tem aterro que você não precisa de muita compactação. Né? Tem até estradas mesmo, por exemplo, estradas chamadas estradas vicinais. Elas são menos, a preparação da base delas é menor, por isso que acaba tudo na chuva. Né? Porque mas o governo é vagabundo. Não, o trânsito é menor, tráfego menor. Você não vai jogar num estrada que vai até Santo Antônio descoberto, mesmo, estou invocado de Santo Antônio descoberto, que eu fui lá esse dia, achei ruim demais. Você não vai jogar no estrada que vai para Santo Antônio descoberta a mesma energia de compactação que você vai jogar aqui no Brasil e Goiânia. O trânsito, o tráfego para Santo Antônio descoberta é muito menor, então não precisa. Não é? Então, a finalidade do aterro da estrada, que é uma estrada com menos tráfego, permite que seja feito um aterro com menos energia de compactação. Né? Então, equipamentos diversos exigem estruturas diferentes. Geralmente se adota espessuras menores que os máximos. Mentira. Mas enfim, aqui tem aqui, ó, para cada equipamento, você tem uma espessura para um determinado tipo de solo. Na verdade, isso aqui é um solo de estrada, né? Porque aquele solo que vai debaixo de asfalto ali, no leito de estrada, dificilmente é o solo do local. Não é? Em geral, é o solo trazido de fora. Aí você pergunta assim, mas o solo veio trazido lá da França. Não, do lado, às vezes do lado. A gente passa na estrada, você não vê os buracos na beira da estrada, você não vê os cortes, né, na beira da estrada. Para onde que foi aquela terra ali? Para fazer a própria estrada. Não compensa, o valor agregado é muito baixo. Não compensa a gente levar material de longe, transportar terra de longe para fazer isso, então não compensa. Então, retira esse material próximo. Não é? E aí, com base no tipo de material próximo que existe, você especifica o tipo de rolo. Então, por exemplo, argila e silt aqui. Ó. Qual que é o tipo de rolo melhor? Pé de carneiro estático, sem vibração. Então, de 20 toneladas. E a espessura da camada? 40 centímetros. Tá? Se for uma mistura de areia, silt e argila, aí já é um pé de carneiro vibratório, mais pesado. E a espessura é 40 toneladas. 40 centímetros, perdão. Se eu tenho uma mistura de areia, silt e argila, e o meu pneumático é levinho, 15 toneladas, que porcaria aqui, ó. Aí eu preciso de uma espessura menor. Quanto mais leve seu equipamento, menor é a sua espessura. Tá? Qualquer tipo de solo, para ter uma uniformidade muito boa, uma espessura de 35 centímetros, um pneumático pesado, olha o tapeço do bicho, 35 toneladas. Aí, com essa espessura aqui, você consegue uma uniformidade boa para praticamente qualquer tipo de solo. Tá? Um equipamento vibratório com roda lisa, 30 toneladas, você pode usar uma espessura maior ainda, ó, 50 centímetros. Mas é porque é um equipamento vibratório, isso aqui não é um vibratório, certo? A areia, cascalho, não é para qualquer um solo também, né? Areia, cascalho, material granular. E tem esses dois últimos tipos aqui, que são leves, a espessura também é pequenininha, tá vendo? Olha esse aqui, ó, 10 centímetros a espessura dele, da camada de compactação. E não dá uma uniformidade boa, regular. Pode ser usado para materiais granulares também. Esse rolo de grade, eu não sei como é que esse tem, mas existe isso aí na literatura. 20 toneladas, a espessura de 20 centímetros. Então é isso. Aqueles aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um rolo liso, esse aqui é um rolo pé de carneiro, esse aqui é um outro rolo liso. Esse aqui é o rolinho liso, esse rolinho vagabundinho aqui, ó. Liso, metálico, 3 rodas, né? Puxado por boi. Tem foto de Brasília. Brasília não, mas Goiânia tem. Goiânia foi construída em 1933, né? Tem fotos boi puxando esse bicho aqui, essa marmota aqui, ó. Para fazer as ruas. Bem, agora vamos fazer a nossa chamada. Tá? Vamos ver quem está aqui.
Eu vou consignar a presença de vocês, tá bom? É o que eu tô vendo. Tô vendo o Aderson. Tô vendo o Brasília Handbook. Quem que é o Brasília Handbook, hein? Pô, me avisa aí quem que é o Brasília Handbook. Tô vendo o Davi. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou vocês já caíram? Professor, estamos Ah, aqui. Professor? sim, pode falar aí, Brasília Handbook. O que eu gostei? É o Elber, é porque eu entrei no celular de serviço da minha Ah, esposa. não, entendi. Beleza, não tem problema Eu não. esqueci Só, de, eu só esqueci de fiquei feliz. mudar. É Brasília Handbook, tá bom. Elber, beleza, vou anotar aqui. Davi Luiz, beleza, tá aí. Eduardo Araújo, tá aí. Elvis Jones, tá aí. Emanuel Rodrigues, tá aí. Gabriel Mol, tá aí. Gabriel Oliveira, tá aí também. Gustavo Silva, firme. Gustavo Teixeira, firme. Yuri Martins, tá aí. Yuri Miranda, tá aí. João Paulo, opa. Ô, bicho, eu pulei você, fera. Pera aí. Ah, tá lá em cima aqui, ó. Cristian Holanda. Tá mesmo, tá aqui, ó. Cristian Holanda. É, aí então, João Paulo tá aí, né? João Vitor tá aí. Caio Martins, firme aí. Kevin, tá aí. Leandro Silva. Lucas Júnior. Beleza. Tô vendo vocês aí. Mike, tá aí. Matheus Conceição, tá aí. Aí, professor. Roberto. Opa, é nóis. Roberto Alcântara tá aí. Robson Gomes e o Presente, Thiago. professor. Opa, obrigado aí pela participação. Estamos aqui, O firmão. Thiago, firmão, beleza. Um minuto aí para tomar água aí e já volto, gente. Todo mundo firme aí, vou só pegar um copinho d'água aqui. Vamos lá então. Continuando então. Falamos dos equipamentos, falamos dos fatores que são condicionantes, né? Então, vamos falar agora aqui da diferença dos ensaios de compactação de campo para compactação em laboratório. Na verdade, o grau de compactação ele é uma relação, tá? Ele é uma relação entre gama, né? Gama é peso específico em campo e o peso específico máximo em laboratório, tá? Então, faz uma análise do solo que você vai usar na estrada, ou que você vai usar no AT, você faz uma análise primeiro no laboratório. Aí você vai conseguir um peso específico máximo no laboratório. Tá? E o pau vai torar no campo lá. Sem Wesley, eu vou colocar aqui a presença do Wesley que entrou agora. Muitas vezes não é que sem controle, mas assim, uma coisa é você fazer um laboratório, outra coisa é você ir para a rua, né? Sol, chuva, vento, a máquina não passou direito, aquela coisa. Então, no final, o que se faz para definir o grau de compactação é uma relação entre o peso específico que você achou no campo lá e o peso específico máximo no laboratório. Tá? Então, o controle de compactação é um conjunto de ações que visa garantir que os parâmetros sejam atendidos. Né? Então, o controle de compactação é feito com base em dois índices, né? O peso específico, como é que chama o trem, gente? Densidade do solo e o teor de umidade, tá? Então, o peso específico, o grau de compactação sempre em estrada tem que ter 95%, 100%. Então, isso aqui tem que ser muito próximo. Isso aqui que foi achado em campo tem que ser muito próximo do que foi achado no laboratório. Tá? Menor, mas muito próximo. E o teor de umidade pode variar o quê? No máximo 2%. Então, aqui, evitar que uma camada seja... Isso aqui é feito por camada, controle de compactação é feito por camada, tá? Não pode ser feito no aterro final, porque a compactação é feita por camada também. Tá? E como é que se faz?
Existem três processos aqui. Como é que eu diminuo isso aqui? Três processos para fazer o controle de compactação. Certo? Então, o controle de compactação é uma verificação sistemática que se verifica em intervalos regulares, né? Intervalos regulares é de distância, tá? Não é tempo, não. É distância, é volume, na verdade. De distância porque você pensa na estrada em distância. Se eu coloquei lá 20 centímetros vezes 1 quilômetro, você vai ter um volume, tá? Então, normalmente se faz o controle a cada 1.000 metros cúbicos só compactado. Então, minha camada tem 0,2 metros, então quanto que tem que ter comprimento do trecho aí que eu estou aterrando para eu fazer a compactação? Fazer a conta. Depende da espessura da camada, né? Então, existem esses três tipos aqui, ó, de monitoração de densidade do campo. O frasco de areia, o método de Hilf, não é MILF, é Hilf, e o densímetro nuclear. Frasco de areia. Esse aqui é o mais simples, mas também é o mais inexato, né, cara? Que é o que? Você faz um buraco no solo e faz uma areia especial comprada, né? Então você mede o volume do buraco no solo aqui, ó, e coloca, isso aqui está compactado, isso aqui, né? Isso aqui está compactado. E coloca-se uma areia de densidade conhecida no buraco. Né? Mede-se o volume dessa areia que saiu aqui, quer dizer, você tem um volume de areia, você tem uma massa de areia. Pesa isso aqui antes, pesa depois, você tem um volume, você tem uma massa, você tem uma densidade. Certo? E essa densidade aqui, ela é comparada com a massa de solo que saiu. Você não tem o volume de solo que saiu daqui, né? Porque à medida que você vai tirando aqui, o solo vai descompactando, mas você tem a massa. Certo? Então eu comparo a massa de solo que foi retirada, a massa de areia que foi colocada. Essa areia tem uma densidade conhecida aqui, né? Porque eu tenho um peso conhecido, um volume conhecido. Peso aí eu vou saber qual que é a específico do solo que foi retirado aqui, tá? Então, é uma comparação, né? Entre massa de solo retirado e massa de areia que foi colocada. Como a massa de areia tem um volume conhecido, aqui, ó, eu vou ter o volume de solo que foi retirado daqui, também, certo? Que é o mesmo volume, né? E aí, eu vou ter o peso específico do solo, tá? Outra forma de fazer o controle de densidade é o chamado densímetro nuclear. Densímetro nuclear, como é que é? Por radiação. O isótopo radioativo é usado como fonte, libera raios gama, ai, que negócio mais moderno, né? Não é nada, é tipo pra caramba. São irradiados de volta para o detector do densímetro. Então, os solos densos absorvem mais radiações que os solos fofos. Então, é um ensaio de reflexão. O equipamento ele libera uma onda e capta o reflexo da onda. Então, é muito fácil de entender. Quando o solo está denso, é um tipo de onda. Quando o solo está fofo, é outro tipo de onda. Aí o equipamento lê isso. Hoje em dia, os equipamentos eles são vinculados a software, computador. Então, o software lê e já te dá todos os parâmetros do solo ali, tá? Então, o centro não nuclear, tá? Que ele é o mesmo assim, mesmo para falar, mesmo processo, mas não é o mesmo processo, é o mesmo princípio, tá? O mesmo princípio que é o de ação de onda e captação de onda de volta, tá? Então esse equipamento irradia uma onda não radioativa, é uma onda dielétrica, né? Uma eletromagnética, e capta de volta essa onda. Qual que é a vantagem desse equipamento para esse equipamento aqui? Esse aqui é nuclear, então ele emite emite radiação, treinamento. Esse aqui não é nuclear, esse aqui é o que é mais utilizado. Você vê que esse bicho é antigo, tá vendo? Ele é antigo, esse aqui é mais moderno. Esses são os que são utilizados hoje em dia. Então, aqui nós estamos vendo um trabalho numa estrada com densímetro não nuclear. Ó. Eu só coloco o carro, só coloca o equipamento e faz a leitura aqui embaixo. Aí o software captura a leitura e, e te dá os dados do som. Tá? Ó, isso aqui é um resumo. É um resumo.
Na construção de aterros para estradas, barragens e outras estruturas, os solos devem ser compactados para melhorar suas propriedades. Beleza, eu falei disso aqui. A compactação aumenta a resistência dos solos. Solo compactado também cálculo com flexibilidade, então vai deformar menos. A permeabilidade dos solos é reduzida com compactação, devido à redução dos valores. Importante compactação. Eu estou deixando um presente para vocês aí, que é o seguinte: tem um trabalho lá no Moodle. Como eu tem muito tempo que eu não faço isso, mas eu já vou fazer. Esse trabalho, ele vai valer 3 pontos, tá? 3 pontos. Eu vou dar para vocês até no dia, deixa eu ver aqui, que dia que é? 26 para me entregar. Vai valer 3 pontos. São 28 perguntas para você responder para mim, tá? Então você pode pegar as aulas, assistir às aulas, que eu vou deixar postada, porque eu sou um cara organizado, né? Deixar tudo postadinho para vocês aí. Ou pode procurar na internet, pode fazer uma pesquisa para mim para responder essas perguntas. As 28 perguntas são sobre compactação, tá? Então eu vou deixar o trabalho para vocês lá. Eu sempre gosto que vocês façam na segunda metade da aula, mas eu sei que vocês não fazem isso mesmo, então tá bom. Mas pode me entregar dentro de 2 semanas aí, e eu encerro esse assunto aqui de compactação. Alguém tem alguma pergunta aí? Só responder mesmo, né? As perguntas? É só responder. Beleza. Beleza? Não precisa montar apresentação, não precisa montar nada. Só responde para bicho. Pesquisa e responde. Para você fixar o conhecimento aí. Beleza? Mais alguém que falar alguma coisa aí, gente? Beleza, professor. A aula foi mais curta hoje, mas é porque é uma complementação da aula da semana passada, tá? Por isso que eu não tenho mais. Se ninguém tiver mais nada que fazer, vamos fechar a parada aqui. Interromper